Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana nós vamos continuar com o mini curso de Blazor, abordando os principais recursos do framework Blazor da Microsoft. Como eu costumo falar, eu já tenho um curso de Blazor e você pode conferir acessando o site macorati.net e também lá na Udemy. Então nesta aula eu vou mostrar os dois principais modelos de hospedagem Blazor, que são o modelo Blazor Server e o Blazor WebAssembly. É importante destacar que eu estou usando o Visual Studio Community 2019 na versão 16.5.2 e estou usando o Netcore 3.1.201. Essas são as versões atuais estáveis. Então eu vou criar uma solução com dois projetos, o projeto Blazor Server e o projeto WebAssembly. Como o projeto WebAssembly ainda está em preview, os templates de projeto eles não são exibidos por padrão no Visual Studio 2019. Aí nós temos que instalar os templates WebAssembly usando esse comando. Eu estou instalando essa versão porque ela é compatível com a versão do Netcore 3.1. Existe uma versão mais atual, tanto dos templates, como do Netcore, como do Visual Studio. Só que são versões que estão em preview. Então eu vou instalar esses templates para criar o projeto WebAssembly. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 e eu vou dar um File, vou selecionar aqui Start Window e aqui vou vir na guia Create New Project e aqui você pode selecionar aqui dos templates recentes que você já utilizou ou então aqui da relação de templates, ou se ele não estiver aparecendo para você aqui, você digita aqui Blazor App. Então vou selecionar Blazor App, vou clicar em Next. Aqui eu vou criar primeiro o projeto Blazor Server, ou seja, do lado do servidor, Blazor Server. Eu vou armazenar aqui nessa pasta underline Blazor Demo e o nome da solução, como a minha solução vai ter dois projetos, eu vou colocar Blazor App. Então eu estou criando o primeiro projeto do tipo Blazor Server. Vou mandar ele criar. Ó, observe que eu vou selecionar aqui no Netcore 3.1 e observe também que eu só tenho opção de template para o Blazor Server App. Não aparece do WebAssembly. Nós vamos ter que instalar os templates. Então vou criar primeiro o projeto do Blazor Server. Vou mandar ele criar. Ó. Ele vai criar o projeto Blazor Server. Está aqui, ó. Ele está criando. Ó. Note que ele ainda não restaurou as dependências. Ele está restaurando. Ó. Ele demora um pouquinho. Ó, ele terminou a restauração, o meu projeto Blazor Server já está criado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar essa solução e vou instalar esse template. Então eu vou abrir aqui um prompt de comando, vou dar um .NET, primeiro eu vou verificar a versão do Netcore, olha lá, a versão tem que ser essa, 3.1.201. E agora eu vou copiar aquela linha de comando para me instalar o template. .NET New Install Microsoft ASP.NET Core Blazor Templates. Estou instalando essa versão. Ela não é a versão mais atual. Eu tenho a versão Preview 3 mais atual, mas eu vou instalar essa que ela é compatível com a versão do meu Netcore. Então eu vou instalar. Ele vai criar os templates de projeto para mim poder selecionar o template WebAssembly. Olha, ele concluiu e eu já tenho aqui a relação. Ele até listou os meus projetos, olha aqui, ó, Blazor Server App, Blazor WebAssembly. Vou fechar essa janela, vou voltar ao Visual Studio e vou abrir a minha aplicação, ó, Blazor App. Vou abrir a minha solução. Tá aqui o meu Blazor Server. Agora eu vou criar o projeto Blazor WebAssembly. Vou dar Add New Project, vou selecionar Blazor App, vou dar Next. Aqui eu vou chamar, ó, Blazor WebAssembly. Estou incluindo um projeto WebAssembly na minha solução. Eu vou clicar em Create e agora ele vai exibir o template. Ó, tá vendo aqui para mim? Agora ele está mostrando o template Blazor WebAssembly App. Então aqui inclusive eu tenho a opção de instalar a ASP.NET Core. Isso se eu for utilizar a ASP.NET Core como uma Web API e da minha aplicação cliente eu vou fazer requisições e chamadas a minha Web API. Não vai ser o caso aqui agora, então eu vou clicar em Create
ele vai criar o projeto WebAssembly. Então tá aqui, ó, eu tenho dois projetos na minha solução, Blazor Server e Blazor WebAssembly. Observe que olhando a estrutura dos projetos, existe alguma diferença. Por exemplo, ó, somente no Blazor Server eu tenho o arquivo Startup. No Blazor WebAssembly eu não tenho arquivo Startup. Aqui eu também não tenho a pasta Data. E aqui em Pages, ó, no Blazor Server eu tenho underline host CS/HTML. E aqui no Pages eu não tenho esse arquivo, somente no Server. Então agora, para mim executar esses dois projetos, eu tenho que fazer o seguinte. Observe que Blazor Server está destacado. Então, se eu executar do jeito que está aqui, ele vai levantar somente o Blazor Server. Então, como é que eu faço para levantar as duas aplicações ao mesmo tempo? Eu vou aqui clicar com o botão direito na Solution, vou vir em Properties da Solution, e aqui, ó, nessa janela em Startup Project, note que eu tenho Blazor Server, Blazor WebAssembly. Eu vou aqui, ó, colocar aqui, ó, Multiple Startup Projects, e vou colocar aqui, ó, para startar o Blazor Server e para startar o Blazor WebAssembly. Vou dar um OK e agora eu vou executar. Ele vai levantar os dois projetos e nós vamos ver as diferenças que cada projeto possui na sua estrutura. Então está aqui carregado as minhas duas aplicações. Ó. O Blazor Server está aqui e o Blazor WebAssembly está aqui, tá vendo? Então ó, percebe que elas são idênticas. Ó. No Blazor Server eu tenho o Home, Counter, Fetch Data. No Blazor WebAssembly, Home, Counter, Fetch Data. Igualzinho. Então agora aqui, iniciando com a aplicação WebAssembly, eu vou pressionar F12. Eu estou utilizando o Firefox. Vou dar um F12, ele vai me abrir aqui a ferramenta de gerenciamento. Eu vou marcar rede e eu vou mandar ele recarregar a aplicação, ele mostrar o que ele está carregando para executar essa aplicação. Então eu vou mandar ele atualizar. Está aqui, ó. Então eu vou subir um pouquinho aqui. Então a aplicação WebAssembly, ela roda diretamente no navegador do cliente. Assim, tudo que a aplicação precisa para ser executada, ou seja, a aplicação compilada, vamos verificar aqui, ó. Olha aqui, ó. A aplicação compilada, as suas dependências e o runtime do Netcore, tá aqui, ó, .NET WASM, e todas as DLLs, tá vendo? Que são as dependências do Netcore, ó. Microsoft ASP.NET Core Blazor, ele carrega e baixa do servidor no navegador do cliente. Isso no modelo de hospedagem WebAssembly. Então a aplicação WebAssembly se comporta dessa maneira. Ela vai rodar inteiramente no navegador sem fazer uma conexão com o servidor. Tudo que ela precisa para executar, ela baixa no navegador. Tá vendo? Baixa a DLL da aplicação, o WebAssembly e as dependências do Netcore. Tudo que ela precisa. Agora, eu posso também realizar interações com o servidor se eu quiser, fazendo chamadas a uma Web API ou usando o SignAll. Então, se eu quiser executar essa aplicação offline, eu consigo, porque está tudo no navegador. Agora, na aplicação Blazor Server, vou dar um F12, estou aqui na rede, vou mandar ele atualizar. Observe que aqui ele não carrega nenhuma DLL, só carrega os arquivos CSS, JavaScript. Só isso aqui é o download que ele faz, porque todos os recursos que ele precisa estão no servidor. Ele vai baixar os requisitos mínimos necessários para rodar a aplicação no navegador do cliente, enquanto que no Blazor WebAssembly ele baixa as DLLs, a aplicação compilada, as dependências e as dependências do Netcore no navegador do cliente. Essa é a grande diferença entre esses dois modelos de hospedagem. Então, na próxima semana, nós vamos analisar a estrutura do projeto Blazor Server.